Olá alunos, olá alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia e iremos falar agora das revoluções industriais. Fazer uma comparação entre elas, entre a primeira, a segunda e a terceira. Né? A primeira revolução industrial, características importantes que vocês devem sempre lembrar para as provas que irão enfrentar. Então, primeiro, lembrar que ela ocorreu inicialmente na Inglaterra, meados do século XVIII. Ela encontrou no solo inglês algumas vantagens ali. Então, primeiro, a existência de recursos energéticos, como o carvão e o ferro. Segundo, a prática dos cercamentos, que vai contribuir para o fim da propriedade comunal dos pequenos produtores. As terras vão ser cercadas, a propriedade vai ser concentrada e os trabalhadores do campo vão ser obrigados a sair de sua vida rural e irem em direção à cidade, no chamado êxodo rural. Esse pessoal que sai do campo e vai para a cidade vai ajudar a compor o operariado da indústria nascente. Portanto, vai sobrar mão de obra para aquela indústria. Vamos lembrar sempre que esse processo de êxodo rural acabou inchando as cidades. Houve um problema demográfico dentro dos espaços urbanos e da oferta de recursos para aqueles novos moradores, como moradia, saneamento básico, acesso à educação e tudo mais. A cidade não estava preparada para esse evento naquele contexto. Existiram inovações técnicas, como o tear hidráulico, a máquina a vapor, entre outros. E, também importante, surge uma nova classe social, e essa nova classe social já apresenta, nesse contexto, final do século XVIII, começo do XIX, formas de luta social para reivindicar melhorias, como redução da jornada de trabalho, condições dignas de vida, aumento salarial, etc. Vai lembrar que, nesse contexto, dois movimentos importantes, o movimento ludista, que baseava sua luta na quebra de máquinas, e o movimento cartista, que se baseou na entrega de uma carta de reivindicações políticas e sociais. Além disso, surge também nesse contexto os sindicatos e partidos de operários. Na segunda Revolução Industrial, meados do século XIX e início do século XX, nós temos novos recursos energéticos, como o petróleo e a eletricidade. A Revolução Industrial sai da Inglaterra, já começa a ser encontrada na França, Bélgica, Alemanha, chega até Estados Unidos, Japão, entre outros países. Formas de transporte se tornam existentes em todos os 4 cantos do planeta, como as ferrovias, formas de comunicação, como o próprio telégrafo. Politicamente, é importante lembrar que as potências europeias, animadas por suas burguesias nacionais, vão correr atrás de mercados, novos mercados, matérias-primas, acesso à mão de obra. Esse movimento foi chamado de imperialismo ou neocolonialismo. E, para fechar, surgimento de sistemas produtivos, como o Fordismo e o Taylorismo, que trazem uma nova forma de gerenciamento ou uma forma mais racional de gerenciamento do trabalho e da produção. A terceira Revolução Industrial, importante lembrar que ela ocorre a partir dos anos 70, mais ou menos, e dura até os dias de hoje, variando conforme a interpretação. Aqui, importante também, houve um avanço nas comunicações, extraordinário, com a TV, o rádio, a internet, mais recentemente. Além disso, o incremento tecnológico na produção com a robótica, a informática, a biotecnologia, que é a tecnologia associada à área da biologia, com a produção, por exemplo, de alimentos transgênicos, dentre outras conquistas ou avanços, e a nanotecnologia também é importante. O toyotismo vai ser o sistema produtivo vigente nessa terceira Revolução Industrial, e politicamente nós vamos ter o quê? O fim da Guerra Fria, a bipolaridade
entre União Soviética e Estados Unidos, ela cai por terra. Os Estados Unidos têm a sua hegemonia geopolítica internacional consolidada. No plano das políticas de governo, nós vamos ter o neoliberalismo como a grande força dessa terceira revolução industrial. Neoliberalismo caracterizado pela privatização de empresas públicas, abertura de mercados, abertura financeira, dentre outras características. Tudo bem? Por hoje é só. Até a próxima.